No vídeo de hoje eu quero te mostrar um sistema estratégico de conteúdo, tá? Para que é esse sistema? Para você que precisa produzir conteúdo em volume nas principais plataformas, tá? Instagram, TikTok, YouTube e LinkedIn, ou que tem um time e precisa organizar para que esse time produza realmente com volume e com constância, tá? Se você está na internet hoje, a produção de conteúdo ela é algo que não tem negociação. Você precisa fazer com volume e com constância. E esse vídeo eu vou te ensinar um sistema que eu uso. Esse aqui agora que eu vou mostrar, ele é real, tá? Esse documento eu fiz para um cliente essa semana, tá? Então você vai ver até que vão ter algumas coisas que é para o caso dele na hora do exemplo, mas que vai servir para você também e vai ter coisa prática para você aplicar. O que a gente vai ver nesse vídeo aqui, ó? Arquitetura da jornada, distribuição por plataforma, ou seja, como que a gente vai produzir aqui, tabela de métricas, o que você precisa olhar para saber se está certo, se está errado, quais são as ações para responsabilidade do time. Se você não tem um time e está sozinho, você precisa entender cada função, porque cada dia você vai ter que sentar na sua cadeira. O workflow operacional, tá? Como é que você vai dividir as ações durante a semana para evitar erro? Quais são os desafios? Ou seja, como é que você bota a meta, traça a meta e acompanha essa meta? É um vídeo realmente que eu tenho a intenção que ele seja completo para que você consiga produzir conteúdo em volume, com qualidade e saiba exatamente o que precisa fazer dia a cada dia. Dia a cada dia a gente sabe como é difícil manter a constância. Esse vídeo é para quem precisa manter essa constância, para quem precisa realmente fazer um batalhão de conteúdo. E de novo, se você está na internet, você sabe o quão importante é produzir conteúdo. Uma vez a Keila, com quem é uma pessoa muito inteligente, me falou essa frase e eu assino embaixo 50 vezes, que é: todo mundo está na internet, tem uma empresa de conteúdo que por acaso vende alguma coisa. O conteúdo ele vai te dar a atração que você precisa para vender mais, tá? O conteúdo é o seu principal canal de aquisição e cada dia vai ser mais. O tráfego ele está ali como um apoio, né? Claro, tem muita coisa que dá para vender de forma direta, mas se você tiver um bom conteúdo, eu tenho certeza que você vende muito mais barato, você diminui muito o seu custo por aquisição de clientes. Ou seja, se você paga R$100, você vai começar a pagar 50. Beleza? Sem mais delongas, vamos lá. E se em algum momento do vídeo você achar que, cara, Grilo, isso tá ótimo, você já dá o likezinho, tá? Vamos lá. Então, sistema estratégico de conteúdo. Quando eu tô olhando aqui para cima é porque a minha tela está aqui em cima, tá? Estarei lendo com vocês aqui. Para quais plataformas a gente vai produzir conteúdo? Instagram, TikTok, YouTube, LinkedIn. Na minha visão, quais são os pilares de conteúdo? Autoridade, tá? Mostra domínio sobre o seu conteúdo. Educação, ensina conceitos práticos, frameworks e erros comuns. Bastidor, mostra como aplica no dia a dia, humaniza e gera conexão. Lifestyle, curtindo a vida, conquista, bom vivan. Dor e transformação, tá? Mostra de forma mais inspiracional como resolver a dor ou como aumentar o desejo pela solução através de uma transformação. Prova social, case de depoimento, print stories e oferta velada, conteúdos que fazem a audiência desejar ser seu cliente sem você vender diretamente. Esse é o grande poder do conteúdo. Se você quiser que eu faça vídeos com exemplo de cada conteúdo desse aqui, como que a gente faz, comenta aqui embaixo e me diz, tá? Eu não vou ficar lendo o documento inteiro, você tira print, né? Senão o vídeo aqui vai ter 500 horas. O meu intuito é sempre produtividade, ou seja, falar o supra-sumo, falar o que realmente importa para que você tenha tempo, inclusive, de fazer, tá? Então, o que eu vou dizer aqui é um passo a passo para realmente você aplicar, fazer. Você já vai sair daqui no final desse vídeo com o direcionamento certo, é só sentar e fazer, tá? Aprender não leva você a lugar nenhum. Aprender é o primeiro passo, executar é que vai te levar para onde você deseja. Depois desse papo de coach aqui, vamos lá. O que é a arquitetura da jornada? Tá? A arquitetura da jornada já é a separação do que? Por que você está fazendo aquilo ali? Né? Por que e para quê? Né? Então, qual é o objetivo de cada canal? Como que eu dividi aqui, tá? Se você discorda, você pode comentar aqui embaixo. Grilo, eu acho que podia ser feito desse jeito aqui. Eu acho que o objetivo pode ser esse, tá? TikTok e Instagram. Topo de jornada. Atração, conexão, desejo de bastidor constante. Por que eu botei topo de jornada? Porque é um conteúdo raso, é um conteúdo rápido.
né? A gente tem Reels de 1 minuto, 2 minutos, dificilmente a pessoa consegue ficar ali mais tempo com você. Então não tem como você aprofundar muito no conteúdo. Então a principal função dele é atrair, é alcance. E dali você começa a distribuir para outros canais, conexão através dos stories e bastidor e desejo constante. YouTube já bota o topo, meio e fundo de funil. Você vai entender ainda depois nesse vídeo como que eu divido em três tipos de vídeos no YouTube, tá? Então aqui a gente também tem atração, tem autoridade, e aqui a gente já entra também na conversão. Grilo, mas TikTok e Instagram não tem conversão? Tem, claro que tem, mas não vai ser o nosso principal objetivo. Ele vai acontecer ali de forma natural. Aqui a gente já vai produzir de forma mais intencional, tá? De novo, fique à vontade para discordar. Esse aqui é como que eu faço e como que eu vejo funcionar. Por quê? Porque vai ter muita gente que vai contar, mas o Instagram você vai converter também aqui no Conexão no Stories? Sim, vai. Mas aqui eu estou botando as principais coisas, tá? Então, conteúdo com profundidade que gera segurança e leva para uma consultoria, mentoria ou infoproduto. Novamente, como eu falei, isso aqui é um arquivo real de um cliente que hoje, na data de hoje, dia 31/5, ainda não tem o curso. Ele vende consultorias e mentorias, beleza? LinkedIn, fortalecimento da autoridade na bolha empresarial e geração de leads qualificados, mais network de alto nível. Aqui, o LinkedIn ele é muito opcional, tá? Isso vai depender do seu mercado. Se o seu mercado, o mercado desse meu cliente, cabe muito o LinkedIn, porque faz uma venda B2B também, ou seja, de empresa para empresa, mas no seu caso você avalia se está valendo ou não o LinkedIn. Se tiver 10%, vale a pena, eu indico que faça. Quanto mais canal de aquisição, melhor. Ponto, parágrafo. Não comece tudo de uma vez. Se você está começando agora, veja onde o seu público está, crie constância num, criou constância num, tá legal? Abra o outro e depois abra o outro. Não vai fazer tudo de uma vez, tá? Porque aí eu estava falando com um amigo meu essa semana que ele, por exemplo, não produzia nada do YouTube e ele virou para mim e falou assim: Grilo, eu quero produzir 30 vídeos. Falei, cara, não adianta tirar um sedentário da cama e botar ele na maratona. Ele vai fazer esses 30 vídeos e depois não vai fazer nunca mais, porque vai estar de saco cheio. Então, se você não tem time, se você está começando agora, escolha um, fique muito bom nesse um. Então, pega a parte desse vídeo aqui que eu vou falar especificamente desse canal, aplica um tempo e depois você vai abrindo para os outros. Se você tem time, aí você passa a dividir, como que é esse caso aqui. Distribuição por plataforma. Bora, YouTube. O objetivo novamente, autoridade, conversão e crescimento. E aqui eu peguei uma divisão do que o meu mentor fala, chamado Elton Luiz, tá? Procure ele aqui no YouTube, ele é muito bom, recomendo muitos vídeos dele. E ele divide exatamente assim, tá? Dentro desses 3 objetivos existem 3 tipos de vídeo. É o nosso funil de YouTube, tá? Vídeo para atração, então um conteúdo abrangente, um conteúdo que seja útil para muitas pessoas. Exemplo, se o seu assunto é vendas, como é o desse meu cliente aqui, a gente pode falar como ter resiliência, como focar nos seus objetivos, porque tem conexão com vendas, mas você atinge muito mais pessoas, inclusive os vendedores. Por quê? Porque quanto mais pessoas assistirem o seu vídeo, mais pessoas ficarem até o final, mais o YouTube vai distribuir. Então esse aqui tem o objetivo estratégico de trazer as pessoas para o seu vídeo, para o seu canal, retenção para que o YouTube distribua mais. Vídeo 2, meio de funil. Você vai falar sobre algo específico do que quer vender, mas sem ser tão profundo, tá? Então ele vai ser a ponte entre o vídeo 1 e o vídeo 3. Eu já vou falar sobre o vídeo 3, tá? Ele é um conteúdo que é exemplo, ainda em vendas, né? Como organizar o seu CRM. CRM é uma ferramenta para quem vende de controlar o fluxo do cliente dentro do seu funil, tá? Então aqui você já começa a ter conteúdos específicos, mas não tão profundos, porque aqui o vídeo vai ter entre 10 e 20 minutos, por aí. E o terceiro vídeo ele já é o de compra, então já é uma aula longa, deve durar entre 1 e 2 horas, e aqui nesse vídeo você vai mostrar que realmente sabe fazer aquilo. Então o cara vai sair desse vídeo falando, caraca, porra, o Grilo realmente entende desse assunto aqui. E aí ele vai ter confiança, tá?
A venda, ele vem muito de você conhece, você desperta o desejo e depois faz a pessoa confiar em você e aí ela compra. O que eu botei aqui como frequência? Ó, 2 vídeos longos por semana de 12 a 20 minutos, né? Atração e meio. Aí você faz, cada 2 meio faz uma atração, né? Que foi o que a gente falou aqui, meio e uma atração. Uma live aí com conteúdo profundo e 6 shorts por semana, beleza? Aí aqui eu falo dos tipos de conteúdo, se você quiser dar um print para aplicar no seu também. E indo para o Instagram. Instagram, qual é o objetivo? Alcance, prova social e conexão. Autoexplicativo, né? O que é alcance? É você fazer Reels, você fazer carrosséis, que aqui eles são mais parecidos com esses conteúdos de atração. Então, que seja útil para a vida da pessoa. Tá? Que seja útil para a vida da pessoa. E aqui você mescla um pouquinho de um conteúdo forte em alcance, um conteúdo com mais conexão e educativo. Então tem 2 por dia, um de forte alcance, um Reels que impacte mais gente, depois um conexão e mais educativo para a pessoa começar a confiar em você, se gerar essa conexão. Carrossel Stories todo dia, mostrando a rotina, clientes, bastidores, mini aulas, prova social, 3 vezes por semana fazer Stories 10x ou levantada de mão. Stories 10x é do Leandro Ladeira, a gente faz aqui e funciona muito, tá? Depois é só pesquisar aqui no YouTube sobre Leandro Ladeira, você vai ver, ele tem um produto chamado Stories 10x. Tipos de conteúdo, de novo, dentro do exemplo do meu cliente, tá? Gatilhos de dor. Se seu CRM tá te fazendo perder dinheiro, e você nem sabe. Bastidores dinâmicos na operação, abrindo CRM de empresas, ou seja, você fazendo o que você faz no dia a dia e mostrando para a pessoa ali dentro do seu Instagram, prova social, tá? E autoridade. Cara, prova é o que vai ajudar a vender mais no Instagram e também quando você levar o cara pro YouTube. Por quê? Porque ele tá vendo que seu método funciona. Quanto mais prova você botar, melhor. Mas não aquela prova, não joga lá de qualquer maneira, não. Gera um contexto, diz por quê, para justamente não ficar parecendo que você tá ali só querendo vender. Então, cria um contexto e joga a prova social, tá? Carrosséis e stories. De novo, tira o print aí, tá? Que tá autoexplicativo. Qualquer coisa, se você ficar com dúvida, eu não quero deixar esse vídeo tão longo, então em algumas coisas eu vou passar mais rápido, tá? Mas você fica à vontade para me perguntar nos comentários, eu terei um prazer enorme em responder, até porque não tem muita gente que comenta, né? Então eu consigo responder todo mundo ainda. Um dia esse canal aqui será grande e aí eu vou continuar tentando responder todo mundo, mas eu não tenho certeza se vou conseguir, mas tentar eu vou. TikTok, mais fácil do mundo, vai replicar tudo do Instagram. Então, como eu falei lá no início, você vai escolher uma rede social hoje, você escolheu o Instagram, você já vai pro TikTok também e já está com 2 redes e lá é só replicar. LinkedIn, objetivo, autoridade, educação e crescimento da bolha empresarial. 2 textos por semana, 2 carrosséis por semana e um vídeo por semana reaproveitado, seja do Instagram ou seja do YouTube Shorts, tá? Ou até do YouTube mesmo. A gente desconsidera muito o vídeo no LinkedIn, mas o pessoal tem dito que tem dado muito certo justamente porque pouca gente faz. E aí aqui, né, você pode ver que, cara, 2 Reels por dia, 2 vídeos longos por semana, todo dia vai ter post no LinkedIn. Grilo é muita coisa. Por isso que eu falei que se você estiver começando agora, escolhe um e faça, mas faça com o maior volume que você puder. Tá? O volume, a constância vai te dar dados para você poder olhar e poder melhorar aquilo ali. Se você hoje, Agno, mas eu não tenho tempo, eu vou postar 1 Reels por semana. Não vou dizer para você não fazer, faz, mas assim, pode esperar que o resultado vai demorar muito, porque fazendo isso o resultado já demora. Fazendo pouco ele vai demorar mais ainda. Como dizia meu pai, se você vai fazer alguma coisa, entra com os 2 pés na porta. E é por isso que eu gosto de criar sistema. Porque quando a gente cria sistema, a gente consegue entender
Se a gente vai conseguir, eu vou entrar aqui ó, no workflow, nesse mapinha aqui, é o que você bem organiza a sua semana. Você consegue entender se, eu consigo fazer, não consigo fazer, o que eu preciso mexer na minha vida. Os sistemas te ajudam muito a fazer isso, tá? Passando aqui rapidinho também pelo LinkedIn. Essa parte aqui é uma parte muito importante, mas muito importante mesmo, que é a tabela de métricas por plataforma. Por quê? Se você não metrificar, se você não acompanhar os números, como é que você vai saber se vai dar certo? Como é que você, na verdade, vai saber se está dando certo e como que você pode melhorar? A gente só melhora o que a gente mede. O que a gente tem que olhar em YouTube, tá? De novo, o objetivo do YouTube, métrica-chave. Taxa de retenção, visualizações total, tempo médio, cliques no link, tá? Crescimento de inscritos, taxa de CTR na thumb, comentários e engajamento. Por que a gente tem que acompanhar, tá? Alta retenção é mais distribuição. Você lembra quando eu falei daquela estratégia do funil do YouTube? Por isso que a gente tem que ter um vídeo mais abrangente, porque a pessoa entrou, gostou do seu vídeo, o YouTube vai distribuir para mais pessoas, porque ele quer que as pessoas fiquem dentro do YouTube e vejam, então ele tem a intenção de botar bons vídeos para a pessoa. Mas antes da pessoa ter essa retenção, o primeiro passo é um CTR alto. O que é um CTR alto? É boa thumb e bom clique. Então você vai entrar lá no seu Analytics, você vai ver que você está com CTR de 1, 1,5, cara, pode alterar a thumb, pode alterar o título. Vamos botar aí pelo menos uns 3% de CTR, tá? Esse é o primeiro passo. Pegou aqui, depois você vai olhar a retenção e a distribuição, beleza? E aqui é para quando você já tiver com o teu produto, taxa de conversão, taxa de cliques, nos links que você for distribuir ali. E crescimento, expansão da audiência, é você entender quais vídeos estão trazendo mais seguidores e replicar exatamente aqueles vídeos, tá? Instagram, alcance, prova social, conexão. Aí você entende por que eu tenho que definir o objetivo de cada um, porque através dos objetivos de cada canal eu consigo traçar as métricas chaves e o porquê acompanhar. Aqui ó, visualização de Reels, alcance de Reels, salvamento, compartilhamento, crescimento de seguidores, engajamento nos stories, exposta, interação, enquete, cliques no link da bio ou chique no story. Então ó, Reels igual a combustível de alcance. Né? Então quanto mais Reels eu fizer, a plataforma distribui muito mais aquilo ali. Por isso que tem que acompanhar stories, conexão e conversão. Como eu falei, ele não está dentro do objetivo, mas ele vai fazer e vai ter aqui. Então a gente acompanha também um pouquinho. Ele só não é o objetivo principal, tá? Do Instagram. Crescimento de seguidores, expansão de audiência e prova social. LinkedIn, autoridade de educação e crescimento, impressões totais de post, taxa de engajamento, crescimento de conexões, seguidores, cliques no link, perfil, comentários, taxa de interação em carrosséis e texto longo. Por quê? Ó, quanto mais impressões a gente tiver, expansão da nossa bolha empresarial. Engajamento, construção de autoridade e cliques igual a conversão de lead e vendas. Você sabendo disso, você sabe o que você precisa fazer, como precisa fazer e por que acompanhar. E aqui, ó, fiz esse resuminho que são as observações importantes. YouTube, foque muito em retenção e CTR. Esse aqui é o 80-20. Retenção e CTR. Melhorou sua retenção, as pessoas estão chegando lá, você vai comer. Desculpa. Melhorou seu CTR, as pessoas estão chegando lá, estão vendo seu vídeo, como é que melhora a CTR, thumb e título, tá? Retenção. Abrindo loops, como eu fiz aqui falando com vocês, ó, já eu vou mostrar aqui como é que você divide na semana. Aí você vai fazendo a pessoa ficar no vídeo. Você tem que abrir loops para a pessoa ficar e realmente querer acompanhar o seu vídeo, tá? Eles são os dois maiores responsáveis pelo algoritmo te recomendar, retenção e CTR. Instagram, Reels entrega audiência, stories converte, carrosséis educam e nutrem, para você saber exatamente o que faz. Então, cara, quero ter mais audiência, mete Reels. Quero converter mais, cara, stories de conversão. Preciso nutrir, tá chegando muita gente, cara, carrossel para nutrir e educar, para eles terem mais confiança em você. LinkedIn, quem domina as impressões, mais engajamento vira autoridade do mercado. É a métrica de status profissional, ou seja, você precisa fazer com que ele entregue e fazer com que as pessoas comentem, porque a partir do momento que as pessoas estão comentando, outras vão olhar lá embaixo, vão ver que tem muita gente comentando e vai comentar também. É uma particularidade do LinkedIn, tá? Já vou entrar aqui de minha responsabilidade também, tráfego e ações paralelas, tá?
Rodar tráfego pago de distribuição dos melhores Reels para atração de seguidores. Como é que eu identifico quais são os melhores Reels, tá? Como bônus aqui do vídeo que você não tem escrito aqui. Seguidores orgânicos, essa é a primeira coisa que você vai. Então, se o Reels teve seguidores orgânicos, significa que é o bom Reels. Segunda métrica é enviar, compartilhamento. Teve muito compartilhamento? Significa que é um bom Reels. Depois, salvamento. Depois, salvamento, comentários. E por último, curtidas, tá? Essa é como eu faço para saber escolher, na verdade, né? Que Reels que eu vou jogar na distribuição do tráfego pago. Rodar a campanha de nível de consciência, tá? Ou seja, o cara chegou no seu Instagram, assistiu lá 50% de um vídeo, eu já rodo o vídeo para aquecer essa galera, tá? Que aqui fica mais remarketing constante para quem vive 75% dos vídeos de consciência com oferta para o time comercial. Grilo, mas você falou que o Instagram não era para vender? De orgânico. Aqui são tráfego e ações paralelas. Tráfego vai ser sempre para vender. Você está rodando tráfego, tem que ter, porque você está gastando dinheiro, tem que entrar dinheiro também. Tá? Então tem esses pequenos detalhes. Oferta direta nos conteúdos de bastidores, no final das lives ou call to action também. Para sempre lembrar, cara, fez conteúdo longo? Faz um CTA, porque a pessoa deve estar mais preparada para comprar, tá? Time e responsabilidade. Vou deixar aqui um tempinho também, tirem print, porque eu não vou ler tudo não, senão esse vídeo vai para 2 horas e ele vai ser uma mistura aqui do nosso objetivo, tá? Entre o vídeo 3 e o vídeo 1. Ele vai ser um vídeo longo, né? Mas também não quero que chegue a 1 hora. O Expert, cara, fornecer insumos técnicos para preparação de conteúdo, gravação de vídeo, participação da lives, eventos e participar de reuniões de planejamento, tá? Grilo, eu não tenho time, eu tô sozinho. Cara, você vai fazer todos esses papéis aqui e aí você vai entender por que você tem que dividir esses papéis na hora que a gente for fazer esse workflow operacional aqui, tá? Gestor geral, ou seja, é o cara que vai fazer essa máquina girar, né? Ou seja, chegou lá pro copy, e aí, tá pronto, não tá pronto, vai botar dentro do seu sistema de gestão, é quem vai realmente botar carvão no trilho pro trem andar. O gestor de marketing, e aí esse cara aqui vai ser o principal responsável pela qualidade, tá? E por conectar todas as áreas, ou seja, tá bom, tá ruim o conteúdo, não tá bom o conteúdo, tá ruim, é esse cara que vai dizer isso e vai conectar copy com videomaker, com design, com infra, tá? Videomaker basicamente é quem vai gravar o conteúdo e editar o conteúdo desse expert. O design vai ser responsável por tudo que foi imagem, tudo que foi layout, como as thumbs do YouTube, por exemplo. Infra, tá? Nesse caso aqui da gente, a pessoa de infra é responsável por postar o conteúdo em todas as redes, tá? E se tiver ManyChat, sabe quando você entra num perfil e ele fala assim, comente time e responsabilidade para receber XPTO. Você comenta e quando você recebe no seu direct, através desse ManyChat, que é uma ferramenta de automação, para você não precisar ficar toda hora quando alguém comentar, você ir lá manualmente e mandar essa mensagem para a pessoa, tá? Social Seller é um vendedor, tá? Quando você começa a bater um papo ali, então ele faz uma venda mais velada, ele puxa uma conversa no início e depois te faz a venda. Então essa pessoa é responsável por responder todos os comentários, todas as mensagens, identificar os leads quentes vindo de conteúdo, aplicar uns scripts e fazer a venda em si, tá? Esse é o time e a responsabilidade é muito importante, tá? Mesmo que você não tenha time, que você sente em todas essas cadeiras aqui, beleza? Workflow operacional de conteúdo aqui é uma das partes mais importantes desse vídeo, porque é aqui que você entende se você é capaz de fazer ou não. Se você está sozinho ou se você tem um time, porque normalmente esse time já vai rodar alguma coisa de performance, então fazer criativo, gravar criativo de alguns funis. Então, quando você botar isso tudo aqui de conteúdo, eu vou mostrar a agenda já, você vai entender, cara, eu consigo fazer, eu não consigo fazer. E só fazendo a função aqui do YouTube, acho que a gente já chegou aí mais ou menos uns 20 minutos de vídeo, deve ter. Dá um like, cara, se isso está fazendo sentido para você,
me ajuda muito a entender se esse tipo de conteúdo te ajuda, se esse tipo de conteúdo é bom para eu continuar gravando assim ou eu gravar mais do outro jeito que eu gravo, de sentar na frente da câmera e começar a falar sem mostrar a minha tela, tá? Então comenta aqui embaixo, cara, eu prefiro vídeos assim do que falado sem mostrar nada. E o like me ajuda também, inclusive, a distribuir mais conteúdo e me ajuda a produzir mais e mais e mais e mais. Beleza? Então, se puder, um likezinho, comenta e se inscreve para poder receber conteúdos como esse que eu falo aqui nesse canal. Eu falo sobre marketing, gestão, produtividade e gosto muito de falar sobre sistemas. Beleza? Então, qual a visão macro do workflow? Ou seja, o que acontece quando a gente monta um sistema de conteúdo? A gente tem um planejamento estratégico, que é quinzenal, vocês já vão entender o que é. Roteirização e criação de copy, gravação de conteúdos, edição de vídeos e design gráfico, postagem e distribuição, análise de performance e otimização. Beleza? Isso aqui é a visão macro, ou seja, o que acontece na primeira linha. Aí agora a gente vai descendo aqui, tá? O que acontece em cada coisa por ordem. Então, primeiro a gente vai ter o planejamento, na reunião de planejamento, quem participa é o expert, o gestor de marketing, o copy. A gente define quais são os temas, pilares de conteúdos, insumos, objetivos da quinzena, com foco em alcance, autoridade e oferta. Por um exemplo, a gente faz isso quinzenal, tá? Dura mais ou menos 1 hora. Depois isso feito, a gente parte para a segunda etapa, que é o briefing de conteúdo. Aí participa o gestor de marketing, o copywriter e o gestor geral, tá? Aí a organização dos temas no Notion, que é a nossa ferramenta de gestão, mas você pode usar um Excel, pode usar um ClickUp, pode usar um To-Do List, o que você quiser. Definição dos roteiros, abordagem para Reels, carrossel, vídeos, LinkedIn. Aqui é realmente quando a gente começa a entrar na operação. E aqui é a roteirização e a copy, ou seja, são todos os scripts, é quando o copy realmente começa a fazer atividade. E aqui a gente já está na operação 100%. Depois a gente revisa a copy, e a própria já é autoexplicativo, preparação para gravação, edição, design gráfico, aprovação, postagem, gestão de relacionamento, que o resto eu não expliquei o que era, porque o próprio título já é autoexplicável. Então, a gestão de relacionamento é responder comentários em todas as plataformas, conduzir os seguidores para a oferta e depois das partes mais importantes, que é monitoramento e otimização, tá? Avaliação das métricas, identificação de conteúdos com melhor resultado, ajuste criativo de roteiros e formato. Cara, se você faz isso tudo e não faz isso aqui, tá fazendo errado. Porque você precisa, e quando a gente começa, a gente sempre faz da pior forma possível. A gente precisa olhar para trás e ver o que a gente precisa melhorar. De novo, não tem problema em fazer ruim, o problema é não melhorar. Checklist operacional da semana, tá? Eu vou entrar aqui já pular para a parte de cronograma semanal e já vou, na verdade, pular para a nossa agenda, porque tudo que está aqui, tá? Eu gosto de trabalhar assim primeiro nessa linha para depois puxar para cá. Você vai ver que aqui, ó, quinta, sexta, segunda, terça, quarta, aqui vai ficar muito mais fácil de você visualizar, tá? O que acontece na semana. Separei aqui por cor de plataforma, então o que está vermelho é YouTube, o que está roxo é Reels, o que está azul é LinkedIn, tá? E o que eu faço para melhorar a visualização? Tá por faixa de função. Então, essa faixa aqui do copy, a faixa do expert, a faixa do marketing, videomaker, design e infra. Ué, mas cadê a social seller? Não tá aqui? Porque ela tá fazendo todo dia a mesma coisa. Então, eu não boto aqui porque só vai sujar a minha visão. Ela tá todo dia respondendo comentários e levando as pessoas para venda, tá? Então, ela não tem dia certo, então não preciso botar aqui. O que acontece no nosso dia? E por que isso aqui é tão importante? Porque eu consigo saber se eu tenho capacidade operacional para isso. Exemplo, segunda-feira, olha o gestor de marketing aqui. Ele precisa fazer, isso tudo são revisões? É só revisão? É, e por isso que ele consegue fazer 4 revisões no dia. Só que aí você vai marcar uma reunião com o cara. Você vai pedir para ele fazer alguma outra coisa. Dependendo de como tiver a operação, principalmente no início, as revisões vão ser algo mais demorado, né? Então, é bom você não marcar nada nesse dia para esse cara, porque ele está muito ocupado. E aí você começa a entender se a tua operação está funcionando. E uma coisa que a gente tem que ter em mente é: nós somos uma fábrica de conteúdo. Isso aqui é uma esteira. Isso aqui vai acontecendo assim, ó. Se você for o vermelhinho, ó,
Tei. Essa é a esteira. Essa esteirinha aqui, ó. E aí no final sai o produto, que é o vídeo. A gente normalmente não encara só a esteira de produto quando é um produto, é físico, é palpável. Mas a edição do vídeo, ele é palpável. Antigamente a gente tinha as fitas, VHS, as coisas, saía um produto. Continua saindo, ele é digital, mas ele é um produto. Então a gente tem que entender que por exemplo, se faltar aqui, se eu tirar aqui essa revisão, pode sair um produto que é de baixa qualidade, ele vai sair faltando uma peça, vai sair quebrada. Se eu não fizer aqui a gravação, aí não tem nem produto, é como se você aí estragou a esteira inteira. Então você precisa entender e ter essa visão, é respeitar o dia. Cara, não adianta, se o cara não gravar na quarta, cara, não deu, vou gravar aqui sei lá, na sexta. Acabou, vai atrasar tudo. Então isso aqui dá responsabilidade para as pessoas e faz elas entenderem que se elas falharem, elas vão prejudicar toda uma esteira que está por trás. Então fica claro para o seu time ou para você, se você estiver sozinho, que você tem que ter o compromisso de fazer. Porque se você não fizer, você atrasa tudo isso. Depois que eu botei isso na cabeça, que eu entendi que isso aqui é uma linha de produção, uma esteira de produção, cara, meu jogo mudou. E o jogo do meu time, aqui eu sou gestor de um time de marketing também, o time começa a entender que precisa respeitar os prazos, porque senão ele está prejudicando o amigo do lado, está prejudicando a esteira, está prejudicando muito mais do que só uma pessoa. Então, se quiser tirar o print aí, é assim que funciona. Então eu puxei aqui, vou falar só do YouTube. Então a gente vai escrever quinta da semana 1, tá? Por que quinta? Porque essa operação é assim, podia ser segunda, podia ser quarta. Da onde que eu comecei a criar essa agenda? Da parte mais importante, que é o Expert. Então ele me falou, cara, eu consigo gravar o YouTube na quarta. Beleza, se ele vai gravar na quarta, então eu preciso começar na quinta a escrever o roteiro. Para o gestor de marketing revisar o roteiro na sexta, sábado e domingo não tem trabalho. Aí, na terça-feira, ele vai ajustar o roteiro. Tá? Por que não está aqui o ajuste de roteiro na segunda-feira? Porque eu preciso botar o LinkedIn aqui também e preciso que ele tenha tempo caso aconteça alguma coisa. Aconteceu um problema, não sei o que, eu tenho um dia de folga aqui. Aí tem a gravação do vídeo, tá? Aí aqui já começa a semana de novo, então tem aqui, a edição do vídeo, tá? Gravou aqui, eu tenho essa edição do vídeo aqui. Aí vai girar, que a gente já tá na sexta, né? Aí aqui gira, vem pra cá. E eu tenho ajuste na terça-feira. Por quê? Porque o gestor de marketing está revisando na segunda. Aí fica aqui embaixo, semana 3, tá vendo? Vou fazer de novo, porque você pode ter se perdido na hora que sexta-feira. Por que não pulou pra cá? Porque a semana começa na segunda. Essa operação, a gente tem esse nível de detalhe. Parece simples, mas é complicado ajustar isso tudo aqui, ainda mais quando a gente tem um monte de produção. Então, quinta-feira, roteiro. Revisão do roteiro na sexta. Ajuste na terça. Por quê? A gente deixa a segunda livre para se acontecer alguma coisa, a gente tem um dia livre aqui. É o único, inclusive, que a gente tem. Mas por quê? Porque o mais importante é o roteiro. Um bom filme, ele só é um bom filme com um bom roteiro. Tá? Gravou na quarta-feira, a gente vai editar na sexta. Mas por que a edição já não pode ser na quinta? Porque esse cara tá gravando aqui os Reels. Então ele não vai conseguir gravar e editar no mesmo dia. A edição tá aqui. Aí a gente vem pra cá na semana 3, então começa na segunda, revisão da edição e agendamento aqui da infra. Beleza? Grilo, ainda não entendi, tá muito complicado. Comentário aqui, me diz qual foi o ponto que eu me equivoquei aqui, que a gente esclarece, beleza? Dito isso, a gente vai entrar agora na parte que é a parte mais importante, que é, eu estou fazendo isso tudo, mas estou fazendo isso tudo para quê? Por quê? Né? Como que eu vou saber se está dando certo ou não? Você vai criar um OKR e um KPI. O OKR é um objetivo
do porquê que você está fazendo aquilo ali. Tá? Um objetivo mais abrangente como esse aqui, ó. Qual é o OKR? Construir autoridade e gerar conversões através de conteúdos educativos no YouTube. Esse é o nosso objetivo. Como que eu sei que eu estou chegando nesse objetivo? Aí vem os KPIs. O KPI, uma vez eu escutei essa definição e o cara não lembro de quem, então você me perdoa. Se você estiver assistindo aqui esse vídeo, você comenta aqui, diz fui eu. Eu adiciono aqui algum jeito no vídeo, que é KPI é trazer para o presente o resultado futuro. O que é trazer para o presente o resultado futuro? Se eu estou aumentando o número se eu aumentar o número de inscritos em 1000, eu sei que isso aqui vai me fazer isso aqui, ó, construir autoridade e gerar conversões. Então, através desse KPI, eu consigo prever o futuro. Deixar mais claro, se eu quero chegar numa cidade em meia hora e eu sei que para chegar lá em meia hora eu tenho que andar 100 km por hora, se eu estiver andando a 100 km por hora, esse 100 km por hora é o meu KPI. O meu OKR é 30 minutos. Eu quero chegar na cidade em 30 minutos, tá? Pode ser considerado um OKR aqui como um exemplo, né? Simples. E o KPI é 100 km por hora. Então, se eu estiver andando a 100 km por hora, ele está me dizendo que eu vou chegar em meia hora. Então, ele está trazendo para o presente um resultado futuro. Ficou claro? De novo, se não ficou, comentário aqui que eu terei o maior prazer em explicar de algum outro jeito, tá? Então, a gente tem aqui, esse é o nosso OKR, você pode definir o que você quiser, tá? Isso foi o que eu defini para esse cliente. E o que eu trouxe aqui com a questão de KPI. Então, postar com regularidade por 6 meses. O que eu postar para regularidade? Lá em cima, 2 vídeos de 12 a 20 minutos, mais um vídeo longo, 6 shots por semana. Aumentar o número de inscritos, 1.000 inscritos, atingir 5.000 visualizações, gerar 25 levantadas de mão para o comercial, porque, ou seja, dá 4 por mês, ter pelo menos 50 comentários e uma taxa de retenção média. Se eu estou postando um monte de vídeo e eu estou vendo que esses números não estão chegando, não estão ficando próximos, eu vou mudar a forma como eu faço o vídeo. Eu vou mudar lá e eu vou ver, poxa, será que eu preciso mudar o roteiro? Será que eu preciso mudar a thumb? O que eu preciso fazer para chegar ali? E aqui estão as ações chaves, ou seja, qual é o plano tático. Então eu preciso criar thumbs e títulos com foco em curiosidade e em contraste. Aqui já é o como eu vou fazer, né? Criar roteiro com um gancho forte no início, criar roteiros que abrem loops e retenção. Você lembra que eu falei isso no meio do vídeo? Isso aqui é uma das coisas mais importantes. Pesquisar no Google Trends assuntos mais pesquisados no SEO. Interagir ativamente com comentários para aumentar o engajamento. Ou seja, a pessoa comenta e eu respondo, significa que ela vai continuar comentando no outro vídeo, que todo mundo gosta de atenção. Então, eu ajudo nisso aqui. Postar um vídeo longo por mês, postar 2 vídeos na semana. Essa ação é o que eu preciso fazer para chegar nisso aqui, que isso aqui vai me fazer chegar nisso aqui. Beleza? LinkedIn. Construir autoridade e gerar oportunidades comerciais através do conteúdo educativo e estratégico do LinkedIn. E aí, segue a mesma premissa e as ações chaves também seguem. Se quiser ler por aí, dá um pausezinho, ou dá o tempo aqui, eu tiro um print e lê depois, porque segue a mesma coisa. E o Instagram, idem. Expandir o alcance, aumentar o engajamento e fortalecer a prova social para gerar desejo e oportunidades comerciais. Então, alcançar 500 mil visualizações, aumentar 15 mil, e aqui eu vou descendo, e aqui o plano prático também do que eu preciso fazer. É isso. Para esse plano todo funcionar, Grilo, como que eu faço? Cara, para isso tudo funcionar, você precisa de reuniões semanais para acompanhamento de métrica. Isso aqui é, assim, não tem negociação. Se você não olhar uma vez por semana as suas métricas, você não sabe onde precisa melhorar, tá? Painel que mostra o progresso de cada métrica, semana a semana. Número da semana passada, número da semana, objetivo final. Por quê? Você sabe se você... eu não estou conseguindo atingir minha métrica. Mas aí na semana passada, vamos trazer um número aqui. Você teve 10 salvamentos. Nessa semana, você teve 15. Você sabe que você está nesse viés aqui de subida, né? Agora, se você teve 10 e na outra semana você teve 8, você sabe que está num viés de descida. Então, quando você vê que a sua curva está aumentando, você pode não ter atingido seu objetivo, mas ele tende a ser atingido. E isso, ao longo do tempo, você vai vendo se a tua curva está assim, né? Indo subindo, ou se ela está assim. Porque, por mais que não esteja seu objetivo, se ela está assim, uma hora você vai chegar lá. Então, você precisa ter um painel que mostre isso claramente.
E, cara, o compromisso com o processo de atividade, como uma fábrica, soltar um parafuso, a estrela vai parar. Isso aqui, se você estiver sozinho, você precisa ter muito claro o seu compromisso em não falhar. E vai ser difícil, não vai ser fácil. A gente vai falhar, mas se você conseguir cumprir 85%, eu não sei qual é o seu objetivo, mas você vai conseguir chegar lá e eu tenho certeza disso. Você só precisa se comprometer com você mesmo e acertar 85% das vezes, não precisa ser 100%. Tá? E se você tiver uma equipe, você precisa mostrar para ela aquela agenda, precisa ver que se ela falhar, ela estraga, prejudica a vida de muitas pessoas, porque vai atrasar tudo e as pessoas vão ter que correr para fazer aquilo ali, se der tempo, porque às vezes pode não dar. Então ela... E aí aqui, uma particularidade minha que é, normalmente a gente, uma particularidade do que eu vou contar, né, que eu acho que é, e você me diga que você concorda ou não, que as pessoas se comprometem mais com os outros do que com si. Então, quando você mostra para ela que ela vai prejudicar uma outra pessoa, ela tende a fazer mais do que falar assim, teu dia de fazer é terça-feira, vai lá. E ela não tem a visão que vai atrapalhar se ela entregar na quarta ou na quinta outra pessoa, talvez ela procrastine para fazer. Agora, se ela sabe que vai atrapalhar, ela vai fazer, porque a data limite dela, com certeza, é aquilo ali e você explicou o porquê. Entendeu? Foi mal, tocou aqui o telefone. Desculpa, minha esposa me ligou aqui. Tive que cortar o vídeo rapidinho. Mas vamos lá, estamos já... Que eu tenho... aqui, ó. Para ficar mais claro para você, ó. Resumo. Objetivo. O que... Perdão, minha esposa me ligou aqui. Aí parou a gravação que eu uso o telefone para gravar esse vídeo. Mas, cara, falando sobre compromisso, né? Você precisa mostrar para essa outra pessoa que outras pessoas dependem dela. E aí o compromisso vai ser muito, mas muito, muito, muito maior. A chance dela fazer é maior do que se ela não souber que vai prejudicar outras pessoas. Beleza? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Esse é um vídeo, eu acho que deve ser o mais longo do meu canal. Comenta aqui se você gostou ou não. Pretendo fazer mais vídeos assim, que eu aprofunde mais. Isso aqui é uma coisa real, é um plano real. Então você me conte se fez sentido. Me conte, cara, Grilo, tem uma melhoria aqui. O que você acha de botar isso aqui? Não, Grilo, tá ótimo, tá perfeito. Dá o like, comenta, isso me ajuda demais. Para você é de graça e para mim tem muito valor. Cada comentário, cada curtida, cada inscrição no canal me mostra que eu tô realmente no caminho certo. De novo, é realmente muito difícil fazer. Eu tô gravando isso aqui no sábado às 10h28 da noite. Minha filha tá dormindo, minha esposa tá dormindo, meu filho tá dormindo, eu tô cansado, eu tava afim de dormir. Mas porque eu me comprometi a gravar 2 vídeos por semana, eu tô... E é difícil a gente fazer as coisas, né? É difícil a gente ter constância nisso. 10h30 da noite, gravando esse vídeo. Não tava afim de gravar o vídeo hoje, tava, vou gravar amanhã de manhã, mas, cara, eu sabia que amanhã podia acontecer alguma coisa, eu não ia conseguir gravar, e aí eu podia prejudicar essa esteira toda, e aqui nesse meu projeto, eu tô sozinho, não tem ninguém, então eu faço todas aquelas funções, e eu preciso me comprometer, né, comigo mesmo, para realmente conseguir avançar e chegar no objetivo que eu quero, que é me desenvolver como um comunicador. Então, cada vídeo que eu gravo me ajuda a me desenvolver como um comunicador. Então, eu queria te agradecer por ter ficado até aqui, até o final. Comenta aqui, Grilo, fiquei até o final. É muito importante mesmo para eu entender se eu estou no caminho certo. Obrigado, tá? E aí eu queria terminar com os mantras que eu uso nesse canal, né? Que eu costumo dizer que é: todo sonho é um projeto. Como é que você tem feito o seu? E, cara, a vida é difícil mesmo. O que a gente precisa é dar nossos pulos. Valeu, obrigado por ter ficado até aqui. Abraço.